Olá, tudo bom? Estamos aí iniciando a nossa terceira aula, né, do nosso curso, a segunda comigo. E hoje o tema da nossa aula será Direito do Consumidor e seus reflexos. Seus reflexos nas relações comerciais físicas e virtuais. Muito bem. Eu sou o professor João Henrique Scaff, né, como vocês já sabem, sou mestre em Direito Negocial e especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina, como eu já disse anteriormente, e sou advogado. Por favor, hein, gente, peço para vocês que estudem o material do livro, tá? O que nós vamos trabalhar aqui na nossa sala de aula vai estar, nós estamos dando um enfoque um pouco prático, ou seja, aquilo que vocês estudaram no livro, vocês vão utilizar e vão descobrir como vocês vão utilizar na prática, através das nossas situações e problemas que estão ali, né, contidas também no nosso livro pedagógico. Muito bem, vamos para o quadro agora e vamos ver aqui o conhecimento que vocês deveriam ou têm, com certeza, para assistir a nossa aula de hoje. Muito bem, então presume-se que o aluno já saiba o que são os títulos de créditos, não é? Ou seja, só um título de crédito, conforme o artigo 887 do nosso Código Civil, não é? Ele diz, então, que é um documento ali necessário, o título de crédito ser um documento necessário para o exercício literal e autônomo do que está nele contido, né? Dessa forma, os seus requisitos gerais são a data de emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Lembra que quando eu trabalhei com vocês, eu falei que se você tiver um cheque que não esteja assinado, você não pode entrar com uma execução contra quem emitiu esse cheque. Por quê? Porque falta os seus requisitos, falta o requisito do título executivo. Logo, aquela execução será cancelada, ela será improvida, tá? Em razão da ausência desses requisitos. Professor, então a pessoa nunca vai poder receber aquele valor? Vai poder receber, mas através de uma outra demanda, através de uma ação de cobrança, uma soma ordinária, onde o mérito do valor ali, do cheque, será discutido, ou seja, eu poderei falar que eu não paguei, que eu não assinei aquele cheque porque ele não prestou o serviço. Estou discutindo o mérito da relação. Já se aquele cheque estivesse assinado, eu não poderia discutir o mérito, pois trataria de uma execução, pois estaria embasada a um título executivo. Claro? Muito bem. Então é isso que eu quero que vocês saibam. Tá? Os requisitos do título executivo é de suma importância para poder viabilizar sua cobrança em sede judicial, em especial utilizando o meio da execução. Tá? Caso contrário, ele será como se fosse um documento, um contrato, um recibo, ele será uma prova documental como qualquer outra, mas ele vai perder a sua essência, a sua executividade, ok? Muito bem, voltando ao quadro então, dando prosseguimento. Nós também estudamos na nossa aula passada, né, a questão do direito bancário, né, em especial a questão do sigilo das relações bancárias. Nós verificamos então que o banco ele tem o dever de sigilo a todas as suas informações que são decorrentes das suas atividades bancárias. Se o banco adquiriu o seu nome, o seu endereço, os seus dados, em razão de você ter contratado uma prestação de serviço bancário, para você ter com ele uma conta corrente, por exemplo, ele jamais poderá divulgar essas informações, tá? Seja as suas informações pessoais, seja as informações da sua movimentação financeira. Tá? O professor, ele pode divulgar essas informações para uma eventual empresa de cartão de crédito para que ela me forneça um cartão, mesmo seja para o meu benefício? Não, ele não pode. Tá? Se isso for descoberto,
ela vai ter que pagar uma indenização a você em razão de ter ferido ali os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição da República e por nós estudados na aula anterior. Claro, tranquilo, né? Voltando ao quadro, então, novamente, e na aula de hoje nós vamos estudar, né, tentar compreender o Instituto da Propriedade Industrial, em especial a marca. Tá? Então, nós vamos verificar que a propriedade industrial ela é ampla, mas nós vamos focar aqui no estudo da marca, tá? Sempre preservando o sistema pedagógico que nós trabalhamos questões, problemas específicos. É por isso que eu digo para vocês, estudem todos os requisitos de todos os títulos de créditos que tem no livro. Não vamos estudar apenas o que nós vimos na nossa aula. Caso contrário, vocês terão dificuldade no momento da prova, correto? Muito bem, voltando ao quadro novamente, vamos estudar também o direito do consumidor, o CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor, alguma das suas peculiaridades ali. E vamos estudar também, por fim, o sistema de responsabilidade. Então, iremos estudar primeiramente, não é? a questão do Código de Defesa do Consumidor, os direitos ali contidos. Posteriormente, nós vamos estudar os meios sancionadores que estão previstos na lei para fazer cumprir, fazer valer esses direitos expressos no Código de Defesa do Consumidor. Claro? Muito bem. Bom, vamos chamar então o nosso primeiro vídeo da noite. Olá, seja bem-vindo à unidade 3 da disciplina de Direito Empresarial. Antes de começar a conversar sobre isso, me diz uma coisa. Você já se sentiu lesado como consumidor? Por exemplo, quando comprou um produto fora do prazo de validade e só foi perceber quando chegou em casa. Ou então, quando você comprou alguma coisa e ela quebrou pouco depois que você começou a usar. Ou ainda quando você vê aquela foto bonita de um alimento e quando compra, vê que não tem tudo o que o anúncio prometia. Pois é, você com certeza já passou por alguma situação do tipo, ou então conhece alguém que já passou. Nessa unidade, nós vamos estudar o direito do consumidor e seus reflexos nas relações comerciais físicas e virtuais. Você sabe o que caracteriza um consumidor segundo a lei? E um fornecedor? Para a Justiça, é consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto sendo seu destinatário final. Já o fornecedor é aquele que desenvolve as atividades de produção, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Os direitos do consumidor são vários. Podemos citar alguns, como a proteção quanto a prejuízos à saúde, vida e segurança, o acesso à informação sobre o consumo correto e a liberdade de escolha, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e o acesso ao judiciário para buscar a reparação de danos. A legislação diz que cabe ao fabricante, produtor, construtor e ao importador sanar o vício de seu produto ou serviço e reparar o dano ao consumidor. E o que pode ser considerado um vício? Bom, existe o vício de qualidade, quando o produto está fora do prazo de validade, deteriorado ou avariado de alguma forma. Também existe o vício de quantidade, quando o conteúdo líquido ou qualquer outra unidade de medida é inferior ao que consta na embalagem, no recipiente ou na publicidade. Se o vício não for sanado em 30 dias, o consumidor tem direito de substituir o produto por outro igual, porém em condições perfeitas de uso, ser restituído da quantia paga ou abatimento proporcional do preço pago. Aprender sobre direito do consumidor será bastante útil para a sua vida profissional. E nessa unidade, nós também vamos estudar a propriedade industrial, marcas e suas patentes. Quer ver a importância desse assunto? Dá uma olhada. O banho é um dos vilões no gasto de água e energia de uma casa, certo? Pensando nisso, o engenheiro Pedro Ricardo criou um sistema que faz a separação do sabão e das partículas orgânicas da água utilizada no banho. Então nós aqui tivemos que desenvolver um sistema de informática capaz de reconhecer isso na água e fazer uma separação eletrônica, como se fosse uma barreira magnética da sujeira e só deixando a água limpa passar para recircular no chuveiro. O chuveiro faz inicialmente o reconhecimento da temperatura de entrada da água e aquece apenas o necessário para que na saída ela permaneça com temperatura constante.
Pedro garante que é possível economizar até 90% de água e 85% de energia elétrica. E tem mais. O sistema já contempla uma bomba de alta pressão que mandaria para uma caixa de água servida da residência para que essa água seja reaproveitada para a cidade de descarga em vasos ou mictórios. Existe um caminho legal a ser percorrido desde a criação de um produto inovador até a sua comercialização. Isso para garantir que ele não seja copiado pela concorrência. A Lei 9279 de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, concede direitos ao inventor. Com isso, você pode pesquisar, lançar o seu produto e ter a certeza que ele não vai ser copiado. E se for copiado, nós temos uma legislação que assegura a reparação desses danos. Amparado legalmente, o inventor conta ainda com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que é um órgão federal responsável pelo gerenciamento dos registros de marcas e patentes no Brasil. Os requisitos são simples: descritivo, apresentação, protocolo no INPI, patente concedida se ela for novidade. Para a marca, você precisa apenas definir o nome, busca de anterioridade, apresenta perante o INPI, passa por um exame de registro, sua marca será registrada. Além de facilitar o reconhecimento e identificação do nome da empresa e do produto, a marca registrada muitas vezes vale mais que o patrimônio físico. É um valor significativo. Não é só registrar e achar que eu tenho marca registrada. Valorize essa marca, incremente ela, ponha ela no mercado, dê valor a ela, que dia da manhã ela vai valer mais do que o negócio que a criou. Viu só? A propriedade industrial, assim como o direito do consumidor, são partes essenciais do direito empresarial. Nessa unidade, nós vamos estudar as exigências legais e reflexos não apenas da propriedade industrial, mas também dos bens imateriais. Vamos nos aprofundar nas definições de consumidor e fornecedor com seus direitos e deveres, estudar os vícios de produtos e serviços de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e compreender a atribuição da responsabilidade civil quanto a esses vícios. Parece muita coisa, né? Mas fique tranquilo. Para ajudar com esse aprendizado, nós contaremos com a ajuda de uma situação da realidade profissional. Nessa unidade, a SR conta a história de seu João, um homem que decidiu abrir o seu próprio negócio, um pet shop. Nós vamos acompanhar desde a concepção da marca até o atendimento ao consumidor, em diversas situações problema, que podem surgir ao longo do caminho. Não deixe o seu João na mão, hein? Pois então é isso. Vamos nessa? Não se esqueça que você tem um belo material para ser explorado. Leia o livro didático e acesse as web-aulas. Realize os exercícios no seu ambiente virtual e faça as pré- e pós-aulas. Já preciso passar no supermercado agora para trocar alguns produtos. Até a próxima! Bom, retornando então, vamos ao quadro, para fazer uma pequena revisão, né? Novamente. Na aula passada nós estudamos a distinção entre fiança e aval. Só lembrado que eu trouxe para vocês aquela tabela, gravem aquela tabela, tá? E lembre que a fiança é uma garantia fidejussória, ou seja, ela é prestada por uma pessoa e ela é uma garantia contratual, não é? Enquanto que nós falamos do aval, não é? O aval, ele já é uma garantia que é prestada no próprio título de crédito, né? Ou seja, no título de crédito que eu vou avalizar o seu pagamento. Então, pode haver uma fiança de forma verbal? Não, não pode, né? Uma fiança tem que estar escrita, ela exige uma formalidade, correto? Voltando ao quadro novamente, nós temos também, o aluno também deve conhecer o ciclo do protesto e também saber as consequências do indurso, né? Muito bem, a aula de hoje, então, nós temos a seguinte situação geradora de aprendizagem. João está caminhando na concretização de seu sonho, o pet shop, dog e cat. Contudo, é necessário ao seu João compreender as noções acerca da propriedade industrial, conhecer o direito do consumidor e seus sistemas de responsabilidade. Muito bem, vamos então, a partir de agora, começar com as nossas situações e problemas e vamos então para a nossa situação problema de número 1. Vamos lá. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom,
Para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Retornando então, vamos lá para a nossa situação problema de número 1. Vamos ao quadro então. Bom, vimos que o seu João está em busca da criação de sua marca. Então tá, vamos ficar restrito ao estudo do Instituto da Marca e também de adentrar no mundo virtual com a inserção de sua empresa na internet. A pergunta que fica é: quais os caminhos que João deve realizar para proteger a sua marca? Então já vamos direto aqui no próximo slide, tá? Bom, quando nós falamos de estabelecimento comercial, tá, gente? O estabelecimento comercial, ele abrange tanto os bens materiais da empresa, seria o galpão, os computadores, os carros, automóveis que a empresa compreende, quanto os bens imateriais que uma empresa tem. Então, quando nós falamos de direito de propriedade industrial, nós estamos falando de bens imateriais, ok? Então, nós podemos dizer aqui que o direito de propriedade industrial, ele seria o conjunto de regras e princípios que conferem a tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas, desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidades. Não é? Vejam que eu coloquei aqui, ó, marcas e desenhos industriais registrados, tá? E não disse o mesmo para as invenções e modelos de utilidades. Daqui a pouco, vocês, no próximo slide nosso, vocês entenderão o porquê. Porque o que eu vou demonstrar a partir de agora é que existe uma diferença entre registro e patente, tá? Vamos saber o porquê, como que isso funciona, vamos esquematizar isso? Vamos ao quadro novamente. Vejam, então eu tenho aqui a proteção à propriedade industrial. Muito bem, conjunto de leis, não é? Que traz isso. A proteção de propriedade industrial, ela me dá 3 caminhos, tá? Eu posso, ela garante a repressão à concorrência desleal, a repreensão às falsas indicações geográficas, não é? E ela também permite a concessão do quê? De patente e registro, não é? Quando que eu falo em patente? Quando trato de invenção ou modelo de utilidade. E quando que eu falo de marca, né? De registro, desculpe, quando eu trato de marca ou de desenho industrial, não é? Ou seja, a invenção e o modelo de utilidade, elas são instrumentalizados através da carta patente. Já a marca e o desenho industrial são instrumentalizados por meio do certificado de registro. Tá? Professor, isso é importante eu saber? Sim, por quê? Porque isso cai em concurso público. Aquelas pessoas que desejam prestar concurso público, isso é um conhecimento fundamental, tá? Porque eles vão trabalhar com essa questão com vocês, ok? Então é interessante vocês dominarem esse conhecimento. Então vamos começar agora a trabalhar com o conceito de marca. Tá? Vamos ao quadro, isso. O que seria, então, a marca, né? A marca, ela é um sinal visível, distintivo, que tem a finalidade de distinguir o produto ou o serviço do titular, né, em relação aos seus concorrentes. O artigo 122
da Lei de Propriedade Industrial diz que são suscetíveis de registros como marca os sinais distintivos, tá? Agora é importante, visualmente, gravem isso, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, obviamente, né? Por isso, gente, que nós trouxemos para vocês essa pergunta, né? Pode registrar como marca sinal sonoro ou olfativo? A resposta está aqui, né, no próprio artigo 122. Não é? Resposta é negativa. Não é? Apenas pode registrar como marca aquilo que é visível. Essa que é a nossa legislação do Brasil, do Canadá, do Japão. Né? Todavia, tem alguns países como os Estados Unidos, Austrália, França, Inglaterra, que permitem o registro de marcas olfativas. Okay? Qual que seria um exemplo? Nos Estados Unidos foi permitido o registro do Dunlop, tá? Não, nos Estados Unidos não, acho que foi em Inglaterra. Enfim, um país permitiu o registro para a empresa Dunlop de um pneu que tinha um cheiro de rosas, de pétalas de rosas. Né? Você estacionava o seu veículo na garagem, quando você saía e ia pegar o seu veículo, você sentiu o cheiro de rosas dele. Né? Então, isso foi permitido patenteamento? Foi. Agora, é interessante dizer que muitas empresas optam por não realizar registro, tá? Optam em não realizar o registro ou o patenteamento da fórmula, por exemplo, de um perfume. Tá? Por quê? Porque elas preferem manter isso em segredo industrial. Pois, por exemplo, quando eu realizo um uma patente, no caso, de uma fórmula de um perfume, como uma invenção, eu tenho prazo máximo de 20 anos para explorar isso. Tá? Nós já vamos ver a questão do registro da marca. O registro da marca ela pode ser renovada em períodos consecutivos, tá? Indefinidos, mas a patente não. Né? Então, essas marcas de perfume, elas preferem guardar em segredo industrial e não realizar patente. É o mesmo que acontece com a Coca-Cola, com o Guaraná. Tá? Existe um risco? Existe o risco dessa informação vazar. Né? E aí caberá à empresa pleitear o ressarcimento dos danos. Né? Só que daí, muitas vezes, esse vazamento acaba perdendo o controle, foge do controle da empresa e acaba causando danos ainda maior. Todavia, se ela permanecer esse segredo bem guardado, ela terá uma garantia aí de anos, como é o caso da Coca-Cola, que ninguém sabe a sua fórmula e ninguém consegue imitá-la. Correto? Voltando ao quadro novamente, aí temos a segunda pergunta, né? Marca igual nome fantasia? Não, né? Não. A marca é registrada e tem proteção pelo direito de propriedade industrial, né? Enquanto o nome fantasia aplica-se ali as normas do direito civil, do Código Civil. Importante também é que o critério para verificar o conflito entre marcas, né, é a confusão que isso gera aos consumidores. Pode-se aqui anotar aqui o recurso especial, não é, do STJ 929.604 de São Paulo, tá? De São Paulo. Ou seja, ele falou que a confusão entre a marca, né, e o nome de prédio, por exemplo, não há problema, porque não gera uma confusão ao consumidor. Né? Então, por exemplo, o meu prédio tem um nome horrível, chama Sol de Verão. Né? Então, eu tenho uma agência de viagens chamada Sol de Verão. Isso poderá causar conflito para o consumidor? Obviamente que não. Não é? Nós até propusemos aí a troca do nome uma vez em uma reunião de assembleia, só que daí começaram a sugerir nome como Rosário, Edifício Virgens, a gente falou, não pode, deixa do jeito que está, que é melhor do que piorar. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de piorar o que já está ruim. Voltando ao quadro novamente, nós temos aqui, admite-se registrar como marca expressões comuns ou de pouca criatividade?
A marca, gente, ela tem a função de distinguir o produto ou o serviço, tá? Deste modo, expressões comuns ou genéricas não podem ser registradas, pois não individualizam o objeto ou o serviço que é prestado pelaquela empresa. Então, por exemplo, expressões como Brasil, né, não pode ser registrada. Ok? Muito bem. Continuando a aula, então, vamos para as espécies de marcas que nós temos. Qual o artigo da LPI que prevê isso? O artigo 123. Tá? Nós temos aqui a primeira, que é a marca de produto ou serviço. Ela representa os sinais que são usados pelos empresários para identificar os seus produtos, né? Ela representa seria a noção geral que nós temos de marca. Por exemplo, a marca da Coca-Cola, a marca da Fiat, né? De uma empresa de ônibus. Ela representa isso. O segundo, nós teríamos aqui a marca de certificação, né? Ela serve para atestar a qualidade de determinado produto ou serviço conforme as normas técnicas estabelecidas por institutos especializados, pode ser governamentais ou credenciados pelos órgãos credenciais. É o caso, por exemplo, do ISO, do Inmetro, da ABNT, não é? Nós temos aqui a terceira, que seria a marca coletiva, né? É aquela que atesta a proveniência de determinado produto ou serviço membro de uma determinada entidade. Por exemplo, Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, o Cicobi, o Cocamar. Então, seriam aqui exemplos de uma marca coletiva. Tá? Continuando agora, nós vamos ver aqui a classificação das marcas. Muito bem. Conforme, né, a forma de apresentação. Então, conforme a forma de apresentação, nós podemos classificar as marcas aqui em nominativas. São criadas a partir de palavras ou números, ou combinações de palavras e números. Por exemplo, a Lenovo, não é? Quando eu trabalho aqui a Rio 2016, é uma marca, né? São exemplos aqui de marcas nominativas. Marcas figurativas são formadas por imagem, desenho, símbolos ou figura. Então, nós temos ali o símbolo, por exemplo, do Banco do Brasil, da Globo, não é? Da Nike. Ó, isso aqui é o símbolo da Nike desenhado pelo professor. 1.6, marcas mistas, combinam imagem e palavras. Seria, por exemplo, a Nestlé, tem aquela marca da C&A, né? Seria mais ou menos isso aqui. Isso aí seria uma marca, né? Uma combinação. Uma marca mistas, né? Que nós chamamos. Tem aqui as marcas tridimensionais, constituída pela forma plástica do produto, ou seja, sua configuração física com capacidades distintivas e dissociativa de efeitos técnicos. O professor explica isso. O Yakult, tá? O potinho do Yakult seria uma marca. O Toblerone, né, aquele chocolate, também seria uma espécie de marca tridimensionais. Ok? Muito bem. Continuando então, vamos ao quadro. Nós temos a questão do prazo de vigência, outra questão muito exigida em concurso público, tá? O prazo de vigência do registro da marca, ela é de 10 anos, tá? Agora, importante, tá? Contados da data da concessão e não do depósito, tá? E pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos. Então, eu não tenho uma limitação aqui, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a patente, tá? Ela é por 20 anos contados do depósito, ou seja, e não da concessão. Então, tem uma diferença. Então, seria 20 anos, né, com prazo mínimo de exploração durante 10 anos a contar da concessão da patente, tá? E ela não é prorrogável. Modelo de utilidade também. Modelo de utilidade eu não posso prorrogar. E eu tenho ali o prazo de 15 anos a partir também do depósito, tá?
E aí o modelo de utilidade também teria um período mínimo ali de 7 anos a contar da concessão. Muito bem. Então, vocês entenderam essa questão dessa diferença? Ela é importante, isso é exigido de vocês no concurso público, tá? Muito bem. Voltando ao quadro já, para encerrar esse nosso primeiro bloco, nós temos aqui o princípio da especialidade ou da especificidade, não é? Ou seja, a proteção da marca ela é limitada em âmbito nacional e se restringe ao ramo da atividade do seu titular. Gravem isso, tá? Se restringe ao ramo de atuação. Então, se eu tiver em duas empresas com pode ser o mesmo nome? Pode, desde que em ramos diferentes. Mesmo nome não, mesma marca, né? A exceção, gente, se aplica às marcas de alto renome, tá? Que é aquela que é reconhecida no mercado de consumo em geral, tá? E ela já é registrada, mas ela tem um alto reconhecimento ali. Por exemplo, uma Ford. Eu não posso inventar um nome da Ford com uma lata de tinta. Latas de tintas Ford. Por quê? Porque ela é uma marca registrada no Brasil e todo mundo sabe quem é a Ford, que é o veículo. Então, para evitar essa confusão entre os consumidores, para o consumidor não pensar que a tinta é proveniente da empresa Ford de carros, você impede isso. Agora, se eu colocar, por exemplo, latas de tinta Flor do Sol, ou Sol de Verão, não é? Com o nome do meu prédio horrível, eu posso inventar uma marca de veículo Sol de Verão? Posso, por quê? Porque essa marca de tinta ela não tem notoriedade. Muito bem, continuando então no quadro. Marca de alto renome é igual de marca notoriamente reconhecida? Não, tá? Marca notória está ali previsto no artigo 6º da Convenção de Paris, tá? Ela é registrada em outro país, mas possui expresso reconhecimento entre os consumidores, tá? Todavia, aqui, ao contrário da marca de alto renome, que ela tem proteção em todos os ramos de atividade, a marca notoriamente conhecida, ela só tem proteção no ramo em que ela atua, ok? Tá aqui, ó, um quadro que eu trouxe para distinguir, né? A marca notória, ela tem reconhecimento internacional. A marca de alto renome nem sempre possui reconhecimento internacional. A marca notória, ela tem a proteção da atividade no ramo específico seu. A marca de alto renome, ela possui aqui a proteção em todos os ramos de sua atividade. A marca notória independe de registro no INPI. Já a marca de alto renome, ela depende do registro, tá? Essa diferença aqui também foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. O uso indevido de marcas, o que resulta? Resulta na indenização por danos materiais e também por danos morais, quando houver ali prova da vulgarização daquela marca. E a prescrição, conforme a súmula 143 do STJ, é de 5 anos. Vamos resolver a nossa situação problema, então? Bom, seu João, ele deverá registrar, né, junto ao NPI, a sua marca, e essa registro vai possibilitar ali uma proteção por 10 anos, prorrogáveis, tá, por ilimitados períodos, desde que ele respeite ali o prazo para renovação. Muito bem, ele deverá pagar a taxa anual, né, e caso alguém, então, utilize a sua marca de forma indevida, o seu registro garantirá a ele a possibilidade de responsabilização desse terceiro que fez uso indevido de sua marca, seja pelos danos materiais causados, seja pelos danos imateriais, a vulgarização de sua marca. Correto? Muito bem. Vamos para a nossa próxima situação problema. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2.
Muito bem, então, vamos ver a nossa situação problema. Bom, pela porta de entrada vem a dona Penha, com um saco de rações premiada que sempre leva para o seu gato Puff. Mal seu João lhe dá um bom dia e dona Penha já inicia a reclamação que a ração veio estragada e que seu gato estava no veterinário com intoxicação, devendo ele, seu João, arcar com tudo, além de trocar a ração, já que, como consumidora, queria os seus direitos respeitados. Será que dona Penha está correta em suas exigências? Vamos lá então, tá? Primeiramente, gente, a gente tem que saber o conceito, tá, de consumidor, né? Bom, o conceito está ali previsto no artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nós temos aqui, gente, duas teorias que são utilizadas pelo direito. Primeiro, a teoria finalista, tá? Que, em regra, então, somente pode ser considerado consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aquele destinatário fático, tá? E econômico daquele bem ou serviço, seja ele a pessoa física, seja ela pessoa jurídica. Com isso, obviamente, que fica excluído da proteção o consumidor intermediário, que é aquele cujo produto retorna para a cadeia de distribuição com o acréscimo do seu lucro. Vamos simplificar isso. Um exemplo, uma empresa que é importadora. Ela adquire um produto acabado, traz para o Brasil e revende aqui no Brasil. Ou seja, aquele custo dela, como ele é intermediário, não é o destinatário final, a importadora, ela não pode ser considerada consumidora, ok? Em razão dessa teoria finalista. Agora vamos para a segunda teoria que temos no quadro. Seria ali a teoria finalista mitigada, tá? Aonde que surge ela? Ela surge pela jurisprudência do STJ, tá? O STJ, ele reconhece a necessidade, em alguns casos, de abrandar esse rigor, esse critério trazido pela teoria finalista, né? Ou seja, naquelas relações entre fornecedores e sociedades empresárias em que a sociedade empresária mesmo, utilizando ali bens e serviços para suas atividades econômicas, ficar evidenciado a vulnerabilidade frente ao fornecedor, né? Seja essa vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, nós poderemos considerar, sim, essa empresa consumidora. Foi mais ou menos o que eu fiz com uma empresa cliente minha, né? Eu acho que tratava-se de uma padaria e do outro lado eu tinha, não sei se eu não me recordo, uma outra empresa, uma empresa telefônica, por exemplo, uma empresa de plano de porte, né? Em razão de eu demonstrar ali para o juiz que a vulnerabilidade da minha empresa ante a empresa maior, né, que tinha um potencial econômico muito maior do que a da minha, eu consegui reconhecer a empresa do meu cliente como uma consumidora, tá? Baseado nessa teoria, ok? Não me recordo muito bem do caso, mas eu quero expor isso para vocês. O que vocês têm que analisar? A questão da vulnerabilidade. Se você demonstrar que uma empresa ela é muito inferior em relação à outra, seja nesses 4 ramos que eu acabei de citar para vocês, tá? Econômico, informacional, fático, você poderá comprovar para o juiz, ou poderá o juiz reconhecer que ela é uma consumidora e aplicar, então, os benefícios do Código de Defesa do Consumidor para ela. Claro? Muito bem. Continuando no quadro, então. E o que seria fornecedor? Fornecedor pode ser conceituado como aquele que desenvolve as suas atividades de produção, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços, de acordo com o artigo 3º do CDC. E aí nós entramos na discussão em relação ao vício do produto ou fato do produto. Teve uma questão ali na nossa aula atividade que me perguntaram qual que seria a diferença entre efeito e fato do produto, tá? São termos sinônimos, tá, gente? Nós estamos nos referindo à mesma coisa, tá? Mesma coisa quando seria aqui o vício, né?
vício do serviço ou vício do produto, né? Não teria diferença. Muito bem. Vamos começar pelo vício. Vício é a inadequação do produto ou serviço para os fins que se destina. É uma falha ou deficiência que compromete o produto em aspecto como quantidade, qualidade e eficiência. Não é? 2 casos para vocês. Compre um shampoo que ele vem em uma quantidade inferior. Isso é vício ou defeito? Ele é vício. Né? Ele tem algum problema? Não tem problema algum. Mas ele está em uma quantidade menor do que é informada no rótulo. Um outro exemplo importante, eu gosto de cães, eu sou um amante da sinofilia, né? Gosto ali de cães de guarda, né? Participo de exposições. Agora vejam, nessa relação, o animal ele é visto sempre como um objeto. Então, se eu adquiro um cachorro de um grande criador, né? Por exemplo, um Rottweiler, adquiro de um grande criador. E é uma falha grave o animal vir com apenas um testículo, por exemplo? Com certeza sim. Tá? E se eu adquirir esse animal dele, eu adquiri para ele vir em perfeitas condições. A ausência de um testículo em um cachorro, ele me coloca em risco, eu consumidor, esse cachorro ele vai me atacar, por exemplo, ele vai causar um dano para mim? Obviamente que não, tá? Mas ele é um defeito no que tange a qualidade daquele animal, pois ele representa o quê? Um defeito genético daquele cachorro. Tá? E caso eu utilize ele para reprodução, ele vai transmitir esse defeito genético. Dessa forma, então, essa ausência de testículo caracteriza o quê? Um vício de produto. Claro? Muito bem. Voltando ao quadro novamente. E aqui, ó, tem a continuação, né? Que esse vício ele restringe ao próprio produto e não aos danos que ele pode gerar para o consumidor. Um outro exemplo, um revólver com um cano levemente torto. Ele nunca vai acertar o alvo. Não é? Ele vai colocar o consumidor atirador em risco? Não vai. Ele atira perfeitamente. Só que ele não vai acertar o alvo. Então ele tem um defeito ele não é uma arma eficaz, ok? E nós vamos ali então para o defeito, o fato do produto. Qual seria a diferença? O fato ele está no artigo 12, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, e afirma que o defeito que diz respeito às circunstâncias que gerem insegurança do produto ou serviço está relacionado, portanto, com o acidente, está relacionado, portanto, com o acidente de consumo. Não é? Ou seja, eu tenho que gerar uma insegurança no uso desse produto, uma insegurança ou no próprio serviço. Tá? No entanto, a doutrina, vejam que interessante, do STJ, entende que o conceito do fato e produto previsto no parágrafo 1º do artigo 12 pode ser lido de forma mais ampla, tá? Abrangendo todo e qualquer vício que seja grave a ponto de ocasionar um dano indenizável ao patrimônio, tanto material quanto moral. É isso, especialmente o segundo, que nos traz aqui, que torna interessante esse posicionamento do STJ. Naquele caso, então, por exemplo, eu vender uma arma de cano torto para um usuário consumidor normal, não é? Teoricamente não iria resultar em um dano moral para aquela pessoa, uma vez que a arma estava atirando perfeitamente, a arma não causaria dano no momento de você atirar, ele só não ia atingir o alvo correto. Todavia, imagine que se trata-se de um atirador esportista e ele adquiriu aquela arma para utilizar em uma competição, e no momento que ele vai utilizar na sua competição, ele perde, não porque ele não treinou, não porque ele era o melhor, mas porque posteriormente verifica-se que o cano da sua arma estava torto. Isso não vai resultar em um abalo psicológico, um abalo moral para aquela pessoa? Sim, certamente que sim, porque ele perdeu uma competição não em razão de suas habilidades, mas em razão de um vício do produto. A arma que ele adquiriu para usar naquela competição não estava adequada.
não é? Desta forma, então, nós não vamos tratar de vício, mas sim de defeito, em razão do abalo emocional, do dano moral que ele sofreu. Claro? Tudo bem. Voltando ao quadro novamente. E vejam, essa diferença é de suma importância, tá? Por quê? Porque vai afetar o prazo decadencial, tá? Quando nós falamos aqui de vício, nós temos o prazo de 30 dias para produtos e para serviços e produtos não duráveis, tá? Aqueles produtos, por exemplo, a ração seria um exemplo disso. A ração, depois de aberta, ela não dura muito tempo, ela dura uma semana, por exemplo, né? Já para produtos duráveis, por exemplo, uma televisão, né? Nós temos aqui o prazo de 90 dias. Né? Já quando nós falamos de defeito, o prazo para ações de reparação por danos causados por fato de produto ou de serviço prescreve em 5 anos. Ok? Então tem uma diferença aí significativa. Agora nós vamos falar de responsabilidade, né? A responsabilidade, em caso de vício ou defeito, é responsabilidade objetiva. O que significa isso? O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade do fabricante, do produtor, do consultor ou do importador, independentemente da existência de culpa. Então, gravem isso. Independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito de criação, de produção de informação, acima explicados. Então, por exemplo, nós temos que demonstrar a negligência, a imperícia ou a imprudência do fornecedor em razão de um defeito do produto? Obviamente que não. Se eu demonstrando que ele foi que me vendeu o produto, ou seja, a conduta humana, né, mostrando que aquele produto tem um defeito, ou seja, o dano e o nexo causal entre a conduta dele de me vender e o produto adquirido, né, que gerou então esse prejuízo para mim, já basta para caracterizar o dever de indenização, o dever dele me indenizar, ok? Eu não preciso demonstrar que ele agiu de forma imprudente, negligente ou imperito para ocorrer aquele resultado, ok? Por quê? Porque se trata de uma responsabilidade objetiva e não de uma responsabilidade subjetiva. Claro até aí? Muito bem. Voltando ao quadro novamente, vamos para o nosso próximo slide. E aqui nós temos, né, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Nós temos aqui o parágrafo 2º, né? O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado, né? Ou seja, eu compro um produto e posteriormente, uma semana depois, entra no mercado um produto superior a ele. Isso é muito verificado na questão da tecnologia, né, de celulares, de televisão. Eu posso alegar que o meu produto ele veio com um problema? Não, obviamente que não, ok? Vamos voltando para o quadro, nós temos o parágrafo 3º, o fabricante, o consultor, o produtor ou importador não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, ou terceira, né, que a culpa, trata-se ali de uma culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Muito bem. Então, no presente caso aqui, né, nós temos ali um produto com defeito de fabricação, trata-se ali de uma responsabilidade objetiva, não é? E nós iremos aplicar a forma para ele poder se eximir de sua responsabilidade, seria ele demonstrar que a culpa trata-se de uma culpa exclusiva do consumidor, ou seja, por exemplo, a consumidora não armazenou a ração em sua casa da forma adequada, vendo então a contaminar aquele alimento
que ela forneceu posteriormente ao cão, sendo que aquele produto foi vendido pela loja do seu João em perfeitas condições. Se ele conseguir demonstrar isso, que a culpa é da consumidora e seu produto saiu de sua loja em perfeitas condições, ele não deverá indenizá-lo. Agora, caso ele não consiga comprovar a culpa exclusiva da consumidora, ele deverá indenizá-lo, ok? Por quê? Porque trata de responsabilidade objetiva. Mesmo ele demonstrando que ele não agiu com negligência ou não foi imprudente no armazenamento daquela ração, ele deverá arcar com as consequências, tá? Ou seja, com a responsabilidade. Muito bem? Então tá. Vamos para o nosso próximo vídeo, então. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Voltando então, vamos ver a nossa situação-problema. Bom, seu Enio está no balcão com uma coleira na mão, comprada há 15 dias. De acordo com as especificações, quanto ao tipo da raça e peso, esboçando uma insatisfação enorme quanto ao produto que levou o seu cão São Bernardo chamado Bill, já que no primeiro passeio a coleira já estragou e a alça que prende a guia coleira em um tranco, né, de Bill ficou em pedaço, impossibilitando o próximo uso. Muito bem. Com os pedaços em mãos, Enio espera uma resposta, uma solução satisfatória do seu João quanto ao ruído e não quer desculpa na solução. Muito bem. Bom, gente, a gente trata aqui do artigo 18, tá? Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo que se destinam ou lhe diminuam o valor, assim por aqueles decorrentes de disparidade como a indicação constante no recipiente, na embalagem, rotulação ou mensagem publicitária, respeitada as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Muito bem, o que seriam produtos impróprios aqui, gente? Bom, nós fazemos esse quadro aqui, dividimos em 3. Esse quadro está no livro de vocês, tá? Primeiro, prazos de validade que estejam vencidos. Segundo, produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos, perigosos, em desacordo com as normas. Em terceiro caso, produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destina. E aqui nós temos uma diferença e peço para vocês decorar que será exigido de vocês, poderá ser exigido de vocês na prova, tá? São aqui a diferença entre visto de qualidade e visto de quantidade, né? O visto de qualidade, ele torna, né, o produto impróprio para o consumo, né? Segundo caso é quando torna o produto inadequado para o consumo ou diminui o valor do produto, ou por fim, o produto está em desacordo com as informações da oferta. E a questão do vídeo de quantidade, né, o conteúdo líquido ou qualquer outra unidade de medida inferior, né, o produto está ali com as suas unidades ali de medida inferior às constantes ali do recipiente da embalagem, da rotulação ou da mensagem publicitária. Tudo bem. E aí nós temos o artigo 18, parágrafo 1º, que diz, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha, grifem a sua escolha, tá? Então, ou seja, o consumidor, essas opções que o consumidor tem, elas são de forma discricionária, tá? Não podendo o fornecedor impor nenhuma dessas 3 opções ao consumidor. É o consumidor que irá escolher. É importante, tá, gente, respeitar esse prazo de 30 dias. Ou seja,
não basta que eu tenha ali o vício, né? o defeito ali daquele produto. É importante que eu comunique isso ao fornecedor e esse fornecedor tem um prazo de 30 dias a partir daí para solucionar o seu problema. Caso ele não solucione, aí sim você poderá ter essas 3 opções. Quais são elas? Vamos ao quadro. Primeira, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições. Então, eu exijo dele a substituição, ele vai me subir. Comprei um celular, eu peço um outro novo, ele me dá um outro novo. Segunda, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada e sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou seja, muitas vezes o desconforto em razão do vício do produto é tão grande que você não quer mais manter relação nenhuma com aquele fornecedor, né? com aquele prestador de serviço. Então, você pede já a devolução da quantia, nem aguarda a substituição daquele produto. E terceiro, né, o abatimento proporcional do preço. Por exemplo, comprei o cachorro e o cachorro, então, veio com apenas um testículo. Né? Naquele caso, eu posso oferecer, olha, eu paguei R$15.000 por esse cachorro, para ele ser um cachorro reprodutor, né, do meu canil. Só que agora eu não posso mais, ele não perdeu a qualidade dele de reprodutor. Ou seja, aquela carga genética, porque ele era filho do campeão europeu, filho do campeão brasileiro, filho do campeão mundial, ele não tem mais, porque eu não posso passar isso novamente. Ele acabou sendo apenas o quê? Um cachorro comum, né, um Rottweiler, virou um pet que nós falamos. Ele deixou de ser um reprodutor. Naquele caso, então, ao invés de eu pagar R$15.000 por aquele cachorro, R$20.000 para aquele animal, eu vou pagar o valor de R$1.000, de R$1.500 por aquele animal, que é um valor de um cão de qualidade, um cão de pedigree dentro dos padrões, só que é um valor de mercado. Obviamente que isso vai variar a depender da sua localidade, mas é um exemplo, tá? Ele deixa de ter o valor agregado, eu reduzo, eu faço um abatimento do preço do produto em razão daquele vício. Claro, gente, compreenderam? Eu acho que fica um exemplo fácil para vocês. Continuando no quadro, nós temos aqui o artigo 37, que fala que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, qualidade, quantidade ou propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre o produto ou serviço. Toda a informação publicitária suficientemente precisa, vinculada por qualquer das formas ou meio de comunicação com relação a produtos, serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer vincular ou dela se utilizar a integra o contrato que vier a ser celebrado. Muito bem, gente. Volta aqui para mim, por gentileza. A partir do momento que eu vinculo uma matéria, faço uma publicidade, falo, vou vender esse cachorro, ele é filho do campeão brasileiro, mas eu vou vender esse cachorro aqui por valor de R$5.000. Vale 20, mas eu estou fazendo uma promoção, vou vender por R$5.000. Eu fico vinculado a esse preço. Eu não posso amanhã depois me arrepender. Pô, me arrependi, coloquei no jornal, mas agora não posso, não quero mais vender. Aí chega um consumidor com o jornal na mão e falou, quero pagar ele R$5.000. Eu não posso falar, não, mas eu mudei de ideia, o valor dele agora passou a ser 20, tá? A partir do momento que eu vinculei a propaganda, essa vinculação, ela se integra ao contrato que venha a ser celebrado. Agora, importante, o que seria essa publicidade enganosa? Publicidade enganosa, por exemplo, uma vez eu recentemente entrei com uma ação contra uma grande empresa internacional. Ela vende celulares, tá? Ela é referência no setor, tá? No caso, ela fazia publicidade que o seu celular seria resistente à água, né? Tinha uma propaganda que saiu uma pessoa andando embaixo de um verdadeiro vendaval, uma chuva torrencial com um celular na frente. Uma outra propaganda era um idoso que pulava uma piscina e a água da piscina caía sobre aquele celular. E ali na propaganda ela colocava o nome do aparelho, né, o fone não sei o quê,
e colocava na frente resistente à água. E embaixo, em pequenas letras, quase invisíveis, né, colocava ali que a garantia não dava garantia contra danos resultantes de líquidos. Obviamente que é uma propaganda enganosa, você induz o consumidor a erro. Como você disse que aquele celular é resistente à água e você não dá garantia quanto a isso, né? Você está sendo contraditório. Se o seu produto é resistente à água, isso integra as características daquele produto. E ele, uma vez que cai na água e ele venha apresentar defeitos, aquele produto não está conforme as características, as qualidades que você vendeu para aquele consumidor. E nós conseguimos, então, em via judicial, caracterizar a publicidade enganosa daquela matéria e o meu cliente veio a ter direito a ter o seu celular trocado e a empresa foi condenada, além disso, a danos morais no montante de R$7.000 para o meu cliente, em razão desse fato. Ok? Claro? Vamos então solucionar a nossa situação. Vamos ao quadro. Bom, naquele caso então, né, não sendo visto sanado no prazo de 30 dias, né, o consumidor então poderá exigir aquelas 3 alternativas que eu trabalhei com vocês. A substituição, a restituição imediata ou o abatimento proporcional do preço. Simples, né, gente? Muito bem, então. Vamos para o nosso próximo vídeo e dar prosseguimento, então, na nossa aula. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Voltando então para a nossa aula, vamos ao quadro. Bom, nós temos aqui então que na semana passada, né, um novo fornecedor instalou um PDV, né, ponto de venda, para a comercialização de uma coleira digital que disponibilizava informações do animal e do dono e a tecnologia. Os pensamentos do seu João são interrompidos por Brenda, que foi a primeira cliente a comprar a coleira, R$ 299. E apesar de constar que é a prova de água, no primeiro banho de sua Yorkshire Mini, a coleira deixou de funcionar. Ao tentar buscar informações sobre o fabricante, Brenda não verificou que na embalagem não havia nenhuma informação quanto a isso. Assim, voltou ao pet shop buscando, junto ao seu João, uma solução, ou seja, de ressarcir o valor pago, né? Isso era possível? Então tá, gente, vamos lá. Ele vendeu uma coleira digital que disponibilizava a informação do animal e dono de alta tecnologia. Os pensamentos de seu João são interrompidos por uma Brenda que foi a primeira cliente a comprar a coleira. Tal. E apesar de constar que é a prova da água, então constava ali que era a prova da água, as informações, ao tentar as informações do fabricante, Brenda verificou que na embalagem não havia nenhuma informação sobre isso. Então venderam para ela uma coleira falando que era a prova de água, mas na embalagem não falava que não poderia realizar o banho no animal, ou seja, se caso isso acontecesse, a coleira iria entrar em defeito. Aqui trata de questões de princípios, tá, do Código de Defesa do Consumidor. E o primeiro deles seria o princípio da informação. Vamos ao quadro, análise isso com mais calma. Bom, nós já temos ali então a questão do princípio da informação. Né? O que seria isso? Qual que seria o conceito, né, gente? O consumidor, na realidade, ele tem o dever de receber a informação adequada, clara, eficiente e precisa sobre o produto ou serviço, bem como as suas especificações de forma correta, tá? Que seriam, o que seriam especificações, professor? São as características, a questão da qualidade do produto, a sua composição, o preço, né? E também dos riscos que ele pode apresentar, né? E é importante, gente, vocês saberem que essas informações elas não podem ser divulgadas, não podem estar espalhadas. Ou seja, até outro processo que nós entramos também foi contra uma empresa aérea
que realizava voos internacionais. No momento que meu cliente foi embarcar, eles exigiram a passagem de retorno do meu cliente. O meu cliente, naquele momento, não tinha, mas ele havia comprado a passagem de retorno, mas não sabia que era exigência para embarcar no avião, e eles, então, negaram o seu embarque. Ora, no contrato de prestação do serviço que foi fornecido para o meu cliente, não constava essa informação. Na passagem também não constava essa informação. A defesa deles é que no site da empresa, em um determinado ponto, havia essa informação lá escondida, né? Que eu considero isso ser escondido. Pode falar que foi violado o princípio de informação? Obviamente que sim. Essa informação ela está clara para o meu cliente no momento da compra? Não. É uma informação essencial para ele utilizar o serviço de transporte aéreo? Sim. Ou seja, a partir do momento que ele realizou o contrato de transporte com a empresa aérea, isso deveria estar no contrato de forma expressa. Okay? Aliás, a própria atendente da empresa aérea deveria dizer para ele quais eram os documentos obrigatórios, informar, porque ele não pode ser surpreendido no momento do embarque em razão de uma ausência de uma informação que a empresa aérea se negou ou não deu, né, foi omissa em dar para ele. Okay? Isso implica o quê? Na violação do princípio da informação que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Claro, continuando no quadro novamente, nós temos então o princípio da responsabilidade patrimonial. O que seria isso? O princípio da responsabilidade patrimonial nada mais é do que o fornecedor ele vai responder a sua dívida através do seu patrimônio. Ou seja, todo o seu patrimônio vai servir para pagar a dívida que ele tem com o consumidor. Ok? No caso, então, naquela lei do seu João, caso ele venha a ser condenado naquele caso, o seu patrimônio poderá ser penhorado. Exemplo, rações, a casinha de cachorro, é um patrimônio da empresa dele? É um patrimônio da empresa dele. Eu posso penhorar no caso? Posso, tá? Posso penhorar. Muito bem. Continuando no quadro, nós temos ali, então, quais seriam os elementos da responsabilidade civil, quais seriam os pressupostos de indenizar. Os elementos da responsabilidade civil, em termos geral, são conduta humana, culpa genérica ou lato sensu, aqui seria a questão da negligência, perícia ou imprudência. E nós temos ali a questão do nexo de causalidade, dano ou prejuízo. Toda vez que eu entrar com uma ação, eu tenho que demonstrar esses 4 elementos. O que seria a conduta humana? Conduta humana ela é causada por uma ação, uma conduta positiva ou omissão, uma conduta negativa, né? Eu vejo, abro o sinal vermelho, né? O sinal verde, e eu permaneço parado. Em razão de eu permanecer parado, eu acabo ocasionando um acidente. Eu fui omisso, certo? Eu deveria ter agido. No caso, seria uma conduta negativa. Uma conduta positiva, eu ultrapasso o sinal vermelho, né? E eu causo um acidente. Podendo ser cometida de forma voluntária ou por negligência, imprudência ou imperícia, né? No caso da omissão, ela é necessário, tá? A existência do dever jurídico de praticar determinado ato. A partir do momento que o sinal abriu, eu tenho que movimentar meu carro. Prova de que a conduta não foi praticada, aquele carro permaneceu parado. Terceiro, demonstrar que se a conduta tivesse sido praticada, o dano poderia ter sido evitado. Então, eu demonstro para o juiz que caso, a partir do momento que o sinal abriu e aquela pessoa tivesse seguido o fluxo e não teria permanecido parado, aquele acidente não iria ter ocorrido. Claro, simples, né? Vamos agora para a questão da culpa. Vamos ao quadro novamente. Culpa genérica ou lato sensu. Nós temos aqui o dolo. Ela constitui a violação intencional, tá? Do dever jurídico com o objetivo de prejudicar o outrem. E nós temos, enfim, ao dolo. Então, tanto o dolo quanto a culpa, eles incluem na chamada culpa de lato sensu, tá? É esse elemento, é culpa. É o desrespeito, a culpa, né, no caso, é um desrespeito a um dever pré-existente, contudo, o agente não tem a intenção direta de violar esse dever jurídico, sendo 3 os elementos para sua caracterização. Primeiro, conduta voluntária com resultado involuntário. Obviamente, se ele teve uma conduta voluntária com resultado voluntário, nós estamos falando de dolo, tá? E não de culpa. Então, tem que ter o resultado
involuntário, ok? E B, previsão ou previsibilidade. Obviamente que eu sei, se eu permanecer parado com o sinal aberto, eu posso causar um acidente. C, a falta de cuidado, cautela, diligência e atenção. A pessoa não teve atenção, que o sinal abriu e causou um acidente, tá? Caracterizada a culpa naquele nosso exemplo. 6, nexo de causalidade, constitui a relação causa e efeito entre a conduta culposa e o risco criado e o dano suportado por alguém. Ou seja, eu tive ali a pessoa que permaneceu parada com o sinal aberto, em razão disso houve o choque, com o choque ocorreu o dano. Esse dano, ele tem nexo de causalidade com a conduta dela? Sim, por quê? Porque se ela não tivesse tido essa conduta, não teria ocorrido o dano. Então está presente o nexo de causalidade. D, dano ou prejuízo. Para que haja responsabilidade civil é necessário comprovar o dano patrimonial ou extrapatrimonial suportado por alguém. O dano ele pode ser material, né, o prejuízo que ocorreu no carro, moral, o abalo psicológico decorrente do acidente, e estético. Prejuízo, por exemplo, que em razão do acidente a pessoa cortou todo o seu rosto, ficando com cicatrizes, marcas. Então ocorreu um dano estético para a pessoa. E naquele caso nosso, quem ficou com marca tratava-se ali de um modelo, tá? Que ganhava vida com isso. Então é necessário você demonstrar. Uma vez vindo para a faculdade, uma pessoa ultrapassou a minha preferencial. Eu tive uma frenagem ali que rondou mais ou menos uns 5 metros a 15 metros. Foi muita coisa ali, eu não sei precisar a frenagem, mas foi muita coisa. Todas as pessoas ali em volta saíram. Eu consegui sair do acidente? Consegui. Tá? A pessoa atravessou, joguei o carro para o lado, deu uma derrapagem, mas eu consegui passar tirando tinta. Okay? Parei o carro logo à frente, vi se tinha acontecido alguma coisa no meu carro, ninguém acreditou, mas não tinha acontecido nada. Eu poderia entrar com uma ação de responsabilidade civil contra aquela pessoa? Não, tá? Por quê? Porque não houve dano, meu carro ficou intacto. Agora, se professor, e se você demonstrar que você ficou em estado de choque, por exemplo? Aí sim, aí eu posso entrar com uma responsabilidade civil, mas não com base em dano material, mas com base em um dano moral, tá? O prejuízo psicológico que eu fiquei. No caso, obviamente, eu não fiquei com nenhum dano moral, muito menos material. Logo, cada um segue a sua vida. O que ela poderia ter ocorrido com aquela senhora, né? Senhora não, nem sei se era senhora ou se era homem, tá? O que poderia ter acontecido com aquele sujeito, né? Que estava dirigindo aquele carro, era uma infração de multa, né? Uma infração administrativa, uma infração do Código de Trânsito. Ele poderia ser penalizado. Mas em relação eu com ele, nada mais. Correto? Muito bem. Vamos ali resolver a nossa situação-problema. Nossa responsabilidade ali é uma responsabilidade objetiva, né? Uma responsabilidade objetiva. Só voltando um pouquinho aqui. Tudo bem. Responsabilidade objetiva porque ele infringiu o princípio da informação. E resultando ali um dano, um prejuízo. Nós tivemos, então, uma conduta humana, nós tivemos o nexo causal e nós tivemos o dano. Professor, eu não estou vendo aqui a culpa. Você não trabalhou os 4 elementos? Trabalhei, tá? Os 4 elementos são a regra da responsabilidade civil, tá? Mas quando nós falamos de Código de Defesa do Consumidor, lembra no slide anterior que nós falamos? Que trata de uma responsabilidade objetiva. Tratando de responsabilidade objetiva, você exclui o elemento culpa. Então, volta ao quadro, eu só preciso provar, volte ao quadro por gentileza, eu só preciso comprovar então a conduta humana, o nexo causal e o dano. O quarto elemento aqui, né, que seria a culpa, né? A culpa, ela está excluída, pois trata-se aqui de responsabilidade objetiva. Tranquilo, né, gente? Muito bem. Então, vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula e vamos para o nosso próximo vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina,
você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Voltando então à nossa aula, vamos provocar uma nova situação aqui com vocês. João realiza uma oferta de casinha de cachorro. Contudo, por um erro de digitação, insere no anúncio o valor da venda de R$ 2, quando deveria ser vendido pelo valor de R$ 200. Caso o consumidor apareça com um panfleto em mãos, João será obrigado a vender a casinha de cachorro pelo valor errado? Lembra que nós falamos que o princípio da informação ou a publicidade, ela vincula, ela adentra no contrato de trabalho a ser pactuado entre o fornecedor e o consumidor? Neste caso, então, será que ele deverá ser obrigado a vender a casinha de cachorro dele pelo valor de R$ 2 em razão de um erro, em razão de uma negligência do jornaleiro ou da empresa de publicidade? É isso que nós vamos ver agora. Vamos ao quadro novamente. Aqui nós vamos trabalhar com 4 princípios, tá? Primeiro, que é o princípio da informação, que nós falamos ali, questão do consumidor, que tem o dever de receber a informação de forma adequada, clara, eficiente, precisa sobre o produto, não é? Mas nós também temos que aplicar aqui, ó, o princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio. O que que fala? Que é o princípio da boa-fé, nada mais é que uma regra de conduta, tá? Trata-se de um dever permanente, e aqui eu falo entre as partes, não só do fornecedor, mas também do consumidor em suas relações, devendo pautar ali na lealdade, na honestidade e na própria cooperação, né? Então, quando nós falamos do princípio da vinculação, esse caso em especial, ele é uma exceção ao princípio da informação, que vincula o fornecedor ao cumprimento da oferta divulgada. Por quê? Porque nós aplicamos aqui o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, né, que sustenta que aquele que sem justa causa se enriquecer às custas de outrem, será obrigado ali a restituir o valor, né, indevidamente auferido e com correção monetária. Esse aqui seria o texto do artigo 884, tá, do Código Civil. Senhores, é uma questão óbvia, tá? Isso aí é um entendimento até jurisprudencial, já tivemos vários casos. A partir do momento que você tem uma casinha de cachorro que você sabe que vale 200 e aí, de repente, por um erro foi publicado por R$ 2, é evidente, o consumidor sabe que é evidente que ocorreu um erro ali no momento. E ele tem que agir de boa fé com o consumidor e aguardar, então, ou comprar aquela casinha por valor de 200. Caso contrário, ele vai estar se enriquecendo. Não tem lógica uma casinha ser vendida por valor de R$ 2. Vai causar um prejuízo, não tem lucro. Nós vivemos um mundo capitalista. Aquela pessoa que vende, ela necessita do lucro para sobreviver, para manter o seu negócio, ok? Caso contrário, o consumidor ele iria ser favorecido em razão da sua má-fé, porque ele sabe que foi um erro, ok, gente? Claro. Então, vocês têm que fazer sempre essa análise, tá? Então, vocês já souberam do princípio de informação, souberam da questão da vinculação, só que vocês também têm que sempre analisar a boa-fé, e a boa-fé se aplica tanto ao consumidor quanto ao fornecedor. Tá? E aí vocês vão analisar se o consumidor está se enriquecendo sem causa. Esse princípio também do enriquecimento se aplica ao fornecedor? Também, tá? Também se aplica a ele. Claro, vamos fazer uma pausa aqui e daqui a pouquinho eu volto respondendo algumas perguntas.
Bom, gente, voltando agora então, tem uma pergunta aqui. Qualquer pessoa pode registrar uma marca ou precisa ser contratada uma empresa especializada? Não, tá, gente? Qualquer pessoa pode ir ao INPI, Instituto de Patentes, INPI, Instituto de Propriedade Industrial, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, tá? E lá ela mesma pode fazer o processo. É um processo relativamente simples, tá, gente? E o site do INPI explica bem isso. Tá? Então, não precisa contratar uma empresa especializada, não. A marca não é mesmo que nome fantasia, mas o nome fantasia pode ser registrado como marca, desde que esse nome fantasia ele seja distintivo, né? Preencha ali os requisitos da marca, pode. Tá? Pode ser registrado, sim. E aí nós vamos ter ali mas aí nós vamos falar da marca, né? A marca ela é mesmo que o nome fantasia. Tá? Mas quando eu falei que são coisas distintas, é para vocês não confundirem. Às vezes a marca da empresa pode ser uma e o nome fantasia que ela usa pode ser uma outra. Tá? Então são coisas distintas. Agora pode ser o mesmo? Pode ser. Ok? Muito bem, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estamos chegando ao final da unidade 3 de Direito Empresarial. Agora, para amarrar tudo o que estudamos até aqui e pensar em maneiras de continuar estudando, vamos relembrar um pouquinho o que vimos. Nós falamos sobre 2 temas básicos, a propriedade industrial e o direito do consumidor. Começamos aprendendo sobre a importância da patente, que garante ao inventor o direito de explorar sua inovação de maneira exclusiva. Depois vimos que o consumidor é protegido pela lei, já que ele é parte mais frágil da transação comercial. Para garantir que ele não seja lesado, existe o Código de Defesa do Consumidor. Estudamos também as relações de consumo e as práticas abusivas que existem no comércio, incluindo publicidade enganosa. E vimos, enfim, como funciona a aplicação da responsabilidade civil quando há problemas relativos ao produto ou serviço contratado pelo consumidor. Muito bem, e para fazer um estudo mais prático de todas essas questões, nós contamos com a ajuda de uma situação da realidade profissional. Lembra do pet shop do seu João? Retomando a história, seu João havia sido desligado da empresa onde trabalhou durante muitos anos. Por isso, decidiu abrir o seu próprio negócio. Só que, da concepção da marca até o atendimento ao consumidor, ele precisou da nossa ajuda. Daí vieram as situações problemas. Na SP número 1, lidamos com a criação da marca do pet shop do seu João. O problema era, como ele poderia fazer isso? Seria possível usar qualquer nome? A qual órgão ele teria de recorrer para se registrar? Você esclareceu que para uma marca ser registrada, ela precisa ser uma novidade, precisa não coincidir com marcas notórias e precisa não haver nenhum impedimento legal. E claro, o registro é feito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Na SP número 2, seu João já estava de portas abertas e atendendo seus clientes. Veio então o caso da Dona Penha. Ela comprou uma ração para o seu gato, que infelizmente causou uma intoxicação no bichano. E aí, o que o seu João deve fazer? Dona Penha estava certa em exigir a troca da ração. Seu João se enquadra como fornecedor do produto, pois ele comercializa a ração. Cabe ao seu João procurar o distribuidor para que ele também seja ressarcido do ônus. Na SP número 3, um problema semelhante, dessa vez com a coleira do cachorro de seu Enio. No primeiro passeio, a alça que prende a guia à coleira ficou em pedaços, impossibilitando o seu uso. E agora, seu João? Esse é um caso de vício do produto. Seu Enio tem as 3 opções que Dona Penha também tinha. Ele pode ter o produto trocado, pode ser restituído do valor ou pode ganhar abatimento proporcional do preço pago. Chegamos então na 4ª SP. Brenda comprou de seu João uma coleira à prova d'água, mas o produto estragou logo no primeiro banho do cãozinho dela. E, para piorar, na embalagem não havia nenhuma informação sobre o fabricante. Não tem jeito, seu João. Nesse caso, é o fornecedor que deve responder pela reparação do dano da consumidora. Cabe ao seu João utilizar o direito de regresso em face ao fabricante, caso consiga identificá-lo. Tá vendo só como o treino prático ajudou você a fixar conceitos importantes de direito empresarial? Mas olha só, eu acho que a gente pode pensar em outros casos para que você continue estudando. São temas para discutir com os colegas e refletir um pouquinho, buscando uma saída.
Por exemplo, imagina o que aconteceria se alguém resolvesse abrir uma casa de hambúrgueres com as iniciais BK, sabendo que já existe uma grande rede de fast food com essas iniciais. Será que a marca poderia ser registrada? Uma outra situação. Uma pessoa vai comprar móveis sob medida para o seu apartamento. Porém, na hora de assinar o contrato, essa pessoa percebeu que algumas cláusulas são danosas a ela como consumidora. Só que a empresa alega que um contrato padrão não pode ser alterado. A empresa está certa ou errada nesse caso? Uma última. Um editor publica sua primeira revista infantil com fotos publicitárias feitas por ele próprio. Mas alguns leitores consideram que as fotos são impróprias porque sexualizam as crianças. Se elas estiverem certas, o editor cometeu alguma irregularidade? Depois que você pensar um pouco sobre estes casos, eu tenho algumas referências bacanas para pesquisar sobre direito empresarial. Na internet, há vários links que podem te ajudar a se aprofundar no assunto. Recentemente, o Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos. Que tal buscar reportagens sobre essa data e os reflexos dessas 2 décadas e meia? O PROCON autuou empresas de turismo por práticas abusivas. Também é uma boa dar uma olhada no que eles estavam fazendo de errado. Para encerrar, no site do Inmetro, é possível encontrar uma cartilha do PROCON sobre publicidade e relação de consumo. Imperdível! Viu só como esse tema é rico? Não pense 2 vezes em continuar se aprimorando em direito empresarial. Leia o livro didático, acesse as web-aulas, faça os exercícios do ambiente virtual e também as pré- e pós-aulas. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!